Eu gostaria de cumprimentar a todos com a doce e a gloriosa paz do Senhor. Meus irmãos, é muito bom estarmos aqui, na casa de Deus, para junto prestar um culto de adoração, de louvor e ações de graça. Hoje é um culto evangelístico, que temos a oportunidade de trazer a palavra da revelação para os amigos que ouvem, os que estão presentes na igreja ou através da nossa rede de comunicação. Tem sido muito importante para a divulgação da palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de todos para um texto nas Sagradas Escrituras. E ao tempo que também mandaria a paz do Senhor para o nosso pastor, para a sua família, e a todos os amados irmãos que estão na AD Rio Largo, ouvindo a palavra de Deus e participando deste culto de adoração ao Senhor. O pastor Hernandes falou algo aqui que me recorda, quando vim morar aqui em Rio Largo. Realmente, Lourenço de Albuquerque, ele fazia uma diferença. A irmã de saudosa memória, ela passava em frente à minha casa, 1h da tarde, no sol quente, ia para o círculo de oração em Lourenço. E eu me lembro que sempre o pastor Hernandes dizia, o pastor, na época, era o meu sogro, que hoje dorme no Senhor. Ele dizia, o pai Pedro, passou 23 anos naquela congregação, e muitos milagres Deus fez naquele lugar. E a irmã Isaura, ela passava em frente à minha casa, eu perguntava, minha irmã, a senhora vai para onde? Num sol quente desse. Ela dizia, é meu compromisso ir para o círculo de oração. Porque lá no círculo de oração, Deus fala ao nosso coração e opera muitos milagres. E uma vez eu tive a oportunidade de ir. E realmente, irmão, Deus operava milagre extraordinário. Aí você pode perguntar, irmão, e Deus mudou? Não, Deus continua o mesmo. Às vezes a gente não quer reconhecer a importância da oração. Porque orar, irmão, é um verbo. Você age buscando a Deus em determinada situação e depois você vê o resultado. Em janeiro deste ano, no dia 9, eu disse aqui na igreja, por meio da oração, nós temos condições de transformar situações. E eu citei o livro de Esther e disse, a rainha Esther, ela disse para Mardoqueu, eu sou rainha, mas não posso resolver o problema que está determinado para o povo judeu, que o rei tinha assinado uma sentença de morte, devido ao inimigo que surgiu no reinado. E Mardoqueu não aceitou aquela situação e disse, olha, você hoje está nessa posição porque alguma coisa iria acontecer e você teria condições de resolver. Ela disse, já passam 30 dias, o rei não me convida, não tem nenhum contato comigo. E aqui o costume é assim, se o rei não convidar, logo a pessoa é sentenciada à morte. Mas vamos fazer uma coisa, manda todo mundo passar 72 horas de jejum e oração, e vou me apresentar ao rei. Se ele estender o cetro, tem vida, se não estender, eu sei que vou morrer. Irmãos, passaram 3 dias de jejum e oração, todo mundo orando e jejuando, naquela época. Você pode ver lá no livro de Esther, capítulo 2 e o capítulo 3. E parafraseando para a nossa realidade, eu disse aqui na igreja no dia 9, se nós aplicássemos esse texto, um milagre aconteceria. E eu vivi este momento. Eu vivi este momento, como o presbítero Altino falou, tempestade. E na tempestade, irmão, a gente fica o quê? Temeroso, procurando uma resposta e não encontra. Mas eu vivi um momento como esse em janeiro. Foram 3 dias de luta, presbítero Altino. 3 dias de dificuldade. Até tentativa de suicídio.
Mas quando eu me lembrei que preguei aqui, que com 3 dias você orando e buscando ao Senhor, Deus se levanta do seu trono e traz a resposta. Quando eu pensei que tudo estava perdido, eu me lembrei da palavra e disse: Deus, vem cá, Senhor. Tenha misericórdia e estende as tuas mãos. Amados, aleluia, aleluia. Eu vi uma calmaria no ambiente. Eu comecei a ver a mão de Deus trazendo paz e vida. Por quê? Porque a palavra, amados, ela tem poder. É um testamento que ninguém pode invalidar. Está registrado no cartório divino, porque ela é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, se apegue nela, e na hora da tempestade, Deus vai trazer abundância para você ou para o seu lar. Mas dando continuidade, irmãos, à temática, eu gostaria de chamar a atenção de todos para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que está escrito: E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Querido Deus, acabei de ler a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, dando continuidade, Senhor, à adoração neste momento. Mas diante desse texto que acabamos de ler, que cada coração que está aqui presente, com os olhos abertos para ver e os ouvidos atentos para ouvir, fala aos nossos corações, para a glória do teu nome. Amém. Amados, discorrendo aqui um pouco sobre essa temática, que gostaria de chamar a atenção de todos. A queda do homem, mas a providência veio de Deus. Deus criou o casal. Os irmãos conhecem muito bem essa dinâmica entre Deus e o primeiro ser chamado Adão. Na teoria do criacionismo, o homem foi um ser criado por Deus. E diante dessa realidade, a gente pode observar que algo estranho aconteceu. Deus todo dia se aproximava do homem. E o lugar apropriado, eu acho muito interessante esse texto, é quando diz assim: na viração do dia. Então, aproximadamente 18 horas, Deus se aproximava todo dia para estar presente no jardim. Todo dia Deus se aproximava. A Bíblia não relata, e até agora não vi nenhum estudioso, algum doutor em teologia, que possa dizer o que Deus conversava com o homem. Porém, a realidade é que todo dia Deus estava no jardim. No entanto, a gente pode observar que, se Deus estava no jardim, logo Deus estava querendo saber alguma coisa. Aqui eu não vou discorrer o que Deus estava querendo, porque a palavra de Deus, ela não especifica. Mas a grande verdade que nos chama a atenção era um dia em que, como Deus se aproximava para conversar e saber o que estava acontecendo, Deus se sentiu o quê? No momento em que Deus observou que o casal não estava presente. Mas Deus ficou tão preocupado e disse: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Porque era hábito de Deus com o casal estar conversando. Mas naquele dia que ficou marcado na história, para a gente aprender uma lição de vida, é que eles não estavam presentes. Mas ele teve uma sensibilidade a ouvir a voz do Todo-Poderoso e disse: estou aqui. E Deus diz: aonde? Em que lugar que eu não estou te vendo?
Eu estou aqui. Por que você está aí que eu não estou te vendo? Amados, todo projeto de Deus jamais é invalidado. Mas a fraqueza do homem pode levar à derrota. Pode trazer dificuldade. Pode trazer empecilho. Pode cortar a comunhão. Mas Deus jamais vai desistir de mim e de você. Deus jamais vai desistir de mim e de você. Por quê? A queda é do homem, mas a providência de Deus é não perder esse contato. Então Deus não desistiu. Se fosse eu ou você, certamente diria o quê? O que foi que houve? Está escondido por quê? Ah, você fez alguma coisa errada. Ah, você não merece. Eu dei toda a confiança para estar aqui no jardim. Eu lhe dava toda a regalia. Você comia, não trabalhava. A mulher produzia, mas não sentia dor. Mas agora você está escondido de mim. Ah, eu vou me embora. Mas Deus não pensou dessa forma. Deus tão somente pergunta: onde estás? Mas dessa realidade, o que é que nós podemos aprender? A primeira coisa: Deus criou o homem para ser servo dele, não escravo de Satanás. Porque o objetivo do diabo foi o quê? Destruir, cancelar, fazer com que o homem perdesse essa comunhão. E assim o diabo fez. E o homem procurou o quê? Se esconder de Deus. Porque quando a gente fracassa, a primeira coisa que faz é o quê? Não vou mais para a igreja. Eu vou desistir do grupo. Eu vou desistir de ser obreiro. Eu vou entregar a minha carta de membro. Eu não vou querer mais porque fracassei. Mas esta noite o Senhor manda te dizer, mesmo que venha fracassar, a providência de Deus nesta noite vai fazer você se levantar. Por que você diz isso, irmão? Porque eu tenho pura convicção. Eu tenho uma pura convicção que Deus não investe para perder. Deus não vai perder a mim e você para Satanás. Deus não vai perder a mim e a você para o diabo. Porque de lá nós já saímos. E hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, não desista, não esmoreça. Fracassou, mas Ele não vai desistir de você. Ah, irmão, eu pequei, e agora? Peça perdão a Ele. E o sangue de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que morreu lá na cruz do Calvário, Ele vai te perdoar. E você vai se levantar, bater a poeira e começar a caminhar, voltar a caminhar e servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a segunda coisa, meus amados irmãos, quando o casal se apresenta, ele estava com a roupa que ele mesmo confeccionou, que era folha de figueira. E se você tira uma folha, poucos minutos ou horas, ela começa a secar, porque ela perdeu o quê? Começa a perder a vida. E se ela seca, ela perde a utilidade. Quando Deus olhou, disse: essa roupa não protege. Eu vou resolver a questão. Eu vou matar o cordeiro. E vou curtir o couro. E vou fazer veste para vocês viverem com a consciência tranquila. Porque, amados, quando o homem fracassa, a primeira coisa que nos dá um dispositivo é uma coisa chamada consciência. E a consciência diz: você errou. E se você errou, o Espírito Santo, como você é dominado por ele tem ciúme. Por que ele tem ciúme? Porque sabe que você é uma joia preciosa. Você é uma peça preciosa para Deus. E se ele tem ciúme, ele diz: olha, filho, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele vai te livrar de toda acusação da tua consciência. Reconhece o teu fracasso e dará a volta por cima, porque ele está contigo. Porque, amados,
A queda é do homem, mas a providência é de Deus. Enfim, nós precisamos ter essa convicção, que o casal perdeu a liberdade de estar no jardim, mas não perdeu a continuidade de estar adorando ao Deus Todo-Poderoso. Você pode ter fracassado na caminhada, mas na hora que Deus te restaura, não lembre do teu passado, porque ele foi jogado no mar do esquecimento, e agora você é nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. E Jesus Cristo continua sendo teu pastor, Jesus Cristo continua sendo o teu Senhor, Jesus Cristo continua dominando a tua vida, Jesus Cristo continua te protegendo, e jamais Ele vai riscar o seu nome do livro da vida. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.